Oi pessoal, estamos começando o nosso primeiro episódio do Conexão CEAB, o seu podcast que toda semana vai trazer um episódio onde vocês vão poder interagir conosco e também conhecer um pouco dessa história, desse colégio. E eu estou ao lado de Rosiane. Ela sonhou e esse colégio hoje se torna referência na cidade de Caicó. Rosiane, um sonho que se tornou realidade, mas para que essa realidade pudesse acontecer, teve muitos percursos, muita coisa acontecer. A gente vai contar um pouquinho para o pessoal hoje, né? Isso mesmo. Tudo bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né, ao nosso Conexão CEAB. São vários episódios de muita interação com as famílias e aqui a gente vai poder estar passando sobre diversos assuntos. O CEAB, para mim, ele é um sonho grande, lindo, e eu sou muito realizada, né, em poder contar com todos vocês na concretização dele. Então, JP, vamos lá. Olha só, pessoal, para quem está chegando agora, para os alunos mais recentes, aqui onde a gente estamos, foi a primeira entrada do colégio. O sonho começou aqui. O sonho começou aqui. Era só um terreno, era em construção. Como foi? Conta um pouco pra gente, porque antes de você se tornar proprietária dessa escola, você tinha um sonho de ter uma escola, né? Conta pra gente como foi lá atrás, antes de a gente chegar no CEAB. Isso mesmo, JP. Eu sou filha de professora, né? Minha mãe, todos conhecem, né? A famosa vovó Inês, que está aqui com a gente, graças a Deus. E ela, né, por ser professora, eu vivendo, né, nasci, me criei nesse âmbito, né, de escola e sempre tive vontade de ser professora. Em 2011, eu passei no vestibular, né, só que eu já trabalhava, já tive a oportunidade de trabalhar como professora numa escola, só que eu ainda não tinha formação, estava em processo. E 2005, né, voltando mais um pouquinho, em 2005 eu entrei na minha primeira sala de aula. Fiz magistério, concluí e logo em seguida fiz a pedagogia na UFRN, né, na universidade aqui na minha cidade. E em 2011, quando a gente entrou e eu comecei a aliar a teoria com a prática e fui cada vez mais me encantando, e o sonho de se tornar professora ainda foi crescendo muito mais. E quando foi em 2015, quando eu estava me formando, minha mãe já prestes a se aposentar, ela olhou para mim, meu irmão olhou para mim, a gente numa viagem de família, meu irmão olhou para mim e disse: Rosiane, por que você não abre um negócio? Eu disse: meu negócio é escola. Eu tenho esse sonho, essa vontade de ser professora, de ter uma escola, de fazer a melhor escola para as crianças da minha cidade. E ele disse: por que não abre? Aí eu disse: meu filho, não é assim não. Vamos chamar a mãe, que ela entende melhor do assunto, né? Lá e vem: não, minha mãe, não quero, não dá certo, eu estou me aposentando, é loucura, estou me aposentando, eu quero descansar. Eu disse: mãe, mas eu quero. Eu sonhei, vai ser assim, assim, assado, mas eu quero uma escola com um diferencial, JP. Isso tudo sentando, né, conversando entre família. Eu quero minha escola com um diferencial. Além de ter um ensino de qualidade, ter um trabalho diferenciado na cidade de Caicó, entendendo a realidade das famílias, eu preciso ter um diferencial, né? Além da educação, além do ensino, né, além da parceria. Meu irmão disse: nega, o sistema de monitoramento por câmera. Você começou a fazer alguma pesquisa, alguma coisa? Isso, a gente visitou algumas escolas, né, na cidade que meu irmão mora, que trabalha com esse sistema. E eu fui me apaixonando. Eu disse: eu sou mãe também. E o quão é gratificante, né? A gente tá ali ao lado, mesmo estando longe do nosso filho, mas a gente tá podendo acompanhar eles em tempo real, né? E isso foi aprimorando, né, esse desejo, esse sonho. E numa bela fui fazer, na volta dessa viagem, já veio com um sonho ainda mais quente no coração, né? Aquela vontade ainda mais de... Aí meu marido disse assim, Gerlúcio disse assim: e o local eu sei onde é no bairro Serrote Branco. Eu disse: mas Gerlúcio, Serrote Branco é um bairro novo, porque lá é o lugar. O lugar é o bairro Serrote Branco, justamente por isso, por ser novo. Então vamos para lá. Quando a gente voltou de viagem, eu já me inscrevi no curso de pós-graduação, né, em trabalhar em gestão e coordenação pedagógica, e comecei a estudar mais ainda sobre esse ramo administrativo, porque o teórico e o prático de sala de aula eu já tinha base. E quando foi em
nesse retorno, aí a gente começou a passear aqui pelo bairro. Subi a rua, desci a rua e eu comecei a me encantar mais ainda. Quando a gente passou, a gente foi numa rua lá em cima. Passou nessa frente? Não, numa rua lá em cima, a gente já estava idealizando a escola como iria ser. Na volta, a gente passou aqui nessa rua. Aqui estava em construção. Vocês vão ver as fotos, que até hoje eu tenho. Aqui estava em construção, só que era a construção de uma casa. Eu disse, meu Deus do céu, aqui é o espaço perfeito. E assim foi, sabe, JP? A gente foi, entramos. Quando a gente começou a entrar, que eu comecei a me encantar. Eu disse, olha, aqui dá certo aqui para fazer isso, aqui dá para fazer assim, a gente vai fazer assado. E foi surgindo as ideias. E por aí foi, né? Entramos em contato com o dono do prédio e ele, quando a gente contou o nosso projeto a ele, ele abraçou. E assim, JP, foi quando iniciou, né, o CEIAB. Quando a gente decidiu, encontramos o local, conversamos com o proprietário e após isso eu comecei a idealizar o nome, né, ver a documentação necessária para se abrir uma escola, né, e foi da onde surgiu. Aí teve a pesquisa do nome. Várias noites debruçadas em papéis, em pesquisas, e eu ficava, meu Deus, eu quero um nome que tenha realmente sentido à escola, ao meu sonho, né? Que é a educação infantil, que foi da onde tudo começou, né? E fiquei centro de educação, que é infantil, que aí foi quando veio a ideia do arte do brincar. E a sigla bateu em cheio, CEIAB, né? Uma sigla cativante, né? Na qual a gente entende que a criança, ela aprende da forma mais lúdica, mais prazerosa. E a minha proposta de educação é justamente essa, que a criança, ela aprende brincando, né? Que ela aprende com a interação com o outro, né? Com outra criança, com o adulto, como também o adulto aprende muito com a criança. Verdade, né? verdade. Então, essa é o nosso grande a nossa grande ideia, né? O nosso idealismo em relação à educação. E aí, em meio a tudo isso, né, veio o local, veio o nome, e aí você começou a montar a escola. Né? A parte de montar, de colocar objetos, você falou que teve todo o projeto, teve que procurar lá o arquiteto, e aí a parte de montar, começou a montar para que pudesse começar a oferecer, para que pudesse começar a chegar alunos, né? Como foi essa parte? Isso. Diante, né, de todos esses desafios, de tantas essas interrogações, eu trabalhava na prefeitura através de processo seletivo na época, né? Desde 2005, trabalhei lá até 2016, pedi para sair porque eu sabia que eu não estava mais conseguindo aliar, né? Aí eu disse, não, vou para dentro da escola. E lá a gente começou, eu fiz a questão de pesquisa, de mobiliário, né? Onde ficaria a quantidade de objetos, tipo quadro, como iria ser esse quadro, as carteiras, como seriam essas cadeiras, né? Se iria ter o banheiro, como seria. Então tudo foi adaptado e pensado através de muita pesquisa, né? Tanto comigo, meu esposo, minha mãe, meu irmão e o arquiteto. Olha, precisa disso, precisa daquilo. E a gente foi para dentro. Saí, né, do município e fui, né, vir aqui para dentro. Se dedicar ao seu sonho. Me dedicar totalmente. Então eu chegava aqui 6h30 da manhã e só saía às vezes de 6 da noite. Eu ficava aqui direto, né, uma salinha lá embaixo. E lá eu comecei, depois que eu organizei toda a documentação para a gente levar para o MEC, né, para a Secretaria de Educação, eu pensei, eu disse, eu preciso divulgar. E já estávamos em novembro, período de campanha de matrícula. Disse, eu preciso divulgar. O que foi que eu fiz? Redes sociais, fiz panfletagem, fui para o rádio, nunca tinha ido no programa de rádio. Fui para o rádio, né? Falei do meu sonho, falei da nossa escola e com isso, né, as pessoas começaram a vir visitar. Eu sozinha na escola, né, nesse momento, estudando e fazendo tudo isso. E conciliando com sua parte de mãe, né? Porque Isso. você é mãe também, né? Conciliando com a parte de mãe e também empreendedora, né? Porque era um empreendedorismo que você estava começando a plantar ali para que
hoje se tornasse o que é. E assim, muito bom. Minha família, ela foi primordial. Ela foi primordial nesse aspecto, né? Meu marido, meus filhos, minha mãe, minha irmã, meu irmão, enfim, meu pai. Então, assim, todos eles foram primordiais nesse início. Eles me abraçaram. Então, às vezes, quando eu estava, havia uma visita, agendava uma visita mais tarde um pouco, e eu precisava estar aqui, né? Eu ligava, meu pai, o senhor pode vir, eu vou ter uma visita agora de 5h40, o senhor tem como vir para ficar comigo? Eu sozinha, né? Aí ele, vou, minha filha, chegava aqui, ficava conversando comigo, ficava me dando todo o apoio. Do mesmo jeito era meu esposo, né? Ele sempre aqui, meus filhos são pequenininhos, JP, mas eles iam aqui para dentro de ficar junto comigo. E o quanto foi importante a presença da família ao seu lado nessa construção, né? Isso. Porque se eles não tivessem ali te abraçando, né, unindo forças com você, esse sonho ele se tornaria um pouco mais difícil a se concretizar, né, Rosiane? Isso. E assim, a participação deles foi ainda mais primordial para mim entender a importância da família. Então, eu falo muito isso para as minhas famílias aqui. A escola, ela nunca pode andar sozinha. Ela tem que andar sempre junto com a família. Porque tudo em prol, né, do desenvolvimento da criança. E aí, nesse processo, a minha família ela foi crucial, né, para ficar do meu lado, para me fazer entender o quanto, né, é importante a participação da família em todos os aspectos, né, seja de criança, seja do adulto, né? Mas eles foram primordiais. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar essa história. Eu sei que vocês estão curiosos para continuar conhecendo a história do CEAB, esse colégio que é sucesso na cidade de Caicó, e a gente vai continuar a nossa conversa no episódio 2. Pode ser? Pode. No episódio 2, porque aí eu tenho certeza que vocês vão ficar curiosos para o deslanchar dessa história, a gente chegar até os dias de hoje. Combinado? Combinado. No próximo episódio a gente vai para a parte 2 do Conexão CEAB e a gente continua esse bate-papo gostoso. Até o próximo.